Dólar bate novo recorde e fecha cotado a R$ 4,14. Dilma ainda negocia com o PMDB e adia o anúncio do novo ministério. Relator diz que Eduardo Cunha tinha a palavra final na diretoria da Petrobras. A perícia e a coragem dos homens que instalam sinalizadores nas redes de alta tensão. Este é o momento mais tenso da operação. Boa noite. O dólar bateu nesta quarta-feira novo recorde histórico. Para o governo é uma variação passageira. Mas quem acompanha esse sobe e desce vive dias de ansiedade. Muita atenção na tela, acompanhando a cotação minuto a minuto. É isso aí, essa taxa, não tem como. Na abertura do pregão, o dólar caiu. Nos primeiros minutos, baixou dos 4,05 de ontem para 4,01. Para analistas, efeito do governo ter conseguido no Congresso manter algumas medidas de corte de gasto. Mas o recuo durou pouco, só alguns minutos, e logo o dólar começou a subir. Antes da 1 da tarde, já chegava a R$ 4,15, num dia de muita oscilação. Para segurar a disparada, o Banco Central entrou no mercado com operações de venda da moeda. Mesmo assim, a cotação fechou com um novo recorde, R$ 4,14. Dificulta para todos, o importador não sabe se espera, o exportador fica esperando, será que sobe mais? Então o impacto não é positivo. Este economista diz que o câmbio depende da eficiência do ajuste fiscal do governo. Enquanto não resolver o problema do déficit público, o dólar deve continuar subindo. Dá para imaginar facilmente o dólar chegar a 4,50 se a política não resolver o problema fiscal. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o dólar está subindo no mundo inteiro e que a cotação no Brasil deve ficar mais estável. Medidas que foram tomadas estão surtindo efeitos, apenas que alguns resultados mais positivos estão represados por circunstâncias que trazem uma certa incerteza. No Rio de Janeiro, moradores fecharam as duas principais entradas da cidade em protesto contra a morte de um menino durante uma ação policial. A morte de um menino de 11 anos provocou revolta numa comunidade da zona portuária do Rio. 2 vias expressas foram interditadas pelos manifestantes. Quando a polícia chegou, houve tiroteio. Apavorados, alguns motoristas saíram do carro à procura de abrigo. O tiro que matou o menino teria sido disparado por um policial militar da UPP do Caju. A criança chegou a ser socorrida pelos moradores, mas não resistiu ao ferimento. Algumas pessoas invadiram as pistas da Avenida Brasil e interditaram o tráfego. 3 horas após a manifestação, o clima ainda é tenso aqui na zona portuária do Rio. As duas principais vias expressas da cidade chegaram a ficar fechadas bem na hora da volta para casa. Vários carros da polícia reforçam a segurança por aqui. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora abriu um inquérito policial militar para apurar o caso. A Polícia Civil também investiga a morte do menino. A imprudência ao volante é a principal causa de acidentes nas rodovias brasileiras. Uma pesquisa divulgada hoje revela que no ano passado foram 170 mil acidentes e 8 mil mortes. Nos últimos 10 anos, o número de batidas no país aumentou mais de 50%. O que não mudou nesse período foi a principal causa desses acidentes, a imprudência. Minas, que tem a maior malha viária do Brasil, lidera o ranking. Foram registradas 21.858 ocorrências e 1.162 mortes. Os dados são do Instituto de Pesquisa Aplicada Econômica, o IPEA. Cada acidente com morte, segundo a pesquisa, custa em média R$ 650 mil para o governo brasileiro para cobrir desde despesas hospitalares até a remoção de veículos das rodovias. Para se ter uma ideia, só no ano passado o gasto foi de mais de 12 bilhões de reais. Mas o prejuízo maior é para as famílias que são destruídas nas estradas. Laura, de 9 anos, perdeu todos os movimentos e a fala em um acidente em 2011. Passados todos esses anos, continua do mesmo jeito, inclusive gerando mais vítimas. A indignação permanece. A presidente Dilma adiou o anúncio da reforma ministerial previsto para hoje. Ela tenta montar o quebra-cabeça da nova equipe e o PMDB busca ampliar seu espaço no governo.
No 5º dia de negociações para montar a nova equipe de ministros, o ex-presidente Lula entrou para acalmar o PT e ajudar no diálogo com outros partidos em reuniões no Alvorada. Os petistas estão atordoados com a decisão da presidente Dilma de entregar ao PMDB a vaga da saúde, hoje com Arthur Quioro. Mas não tem mais volta. O líder do PMDB na Câmara levou hoje à presidente Dilma as indicações da bancada para o cargo. O mais cotado agora é o deputado Manuel Júnior, ligado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ela recebeu bem os nomes e tem, dentre essas possibilidades, caberá a ela escolher, e a bancada referendará a escolha que for feita pela presidente. Para não desagradar o vice Michel Temer, a presidente Dilma deve desistir de fundir em um só ministério as secretarias de Portos e Aviação Civil, ambas do PMDB. Embora não seja um nome indicado pelos PMDBistas da Câmara, o atual ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, deve seguir na função. Mas o quadro permanece indefinido e a presidente Dilma foi aconselhada a deixar o anúncio do novo ministério para depois da viagem que fará aos Estados Unidos, prevista para esta quinta-feira. Henrique Alves caprichou no lobby e garantiu sua permanência no turismo. Cátia Abreu, da Agricultura, e Eduardo Braga, das Minas e Energia, nunca estiveram ameaçados nos cargos, mas o PMDB quer mais. Numa reforma feita para reduzir ministérios, o partido chega a falar em comandar 7 pastas na esplanada, depois da prova de força na votação de ontem no Congresso. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que o Congresso deu sinais de maturidade ao não derrubar os vetos da presidente Dilma a projetos que aumentavam os gastos do governo. 26 dos 32 vetos foram mantidos. Entre eles, o que barrou o fim do fator previdenciário e a isenção de cobrança de PIS/COFINS para o óleo diesel. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. E o risco da queda de cada um daqueles era o risco de amanhã se ter que entrar no bolso do contribuinte. Ainda falta a análise dos vetos à extensão do reajuste do salário mínimo a todos os aposentados e ao reajuste médio de 56% para os servidores do judiciário. Vamos na próxima reunião concluir, mas nós não sabemos ainda quando será. Para acalmar o mercado e evitar uma nova desclassificação do Brasil pelas agências de risco, o Planalto encaminhou ao Congresso a proposta que tributa 0,2% das operações financeiras. O retorno da CPMF faz parte do pacote fiscal que tenta reverter o déficit de 30 bilhões anunciados para o ano que vem. Com a medida, a expectativa é de uma arrecadação de 32 bilhões por ano. A PEC da CPMF precisa passar por várias comissões e passará pelos plenários da Câmara e do Senado em 2 votações. O pacote do governo inclui também uma nova alíquota do imposto de renda sobre ganhos de capital. O presidente mundial da Volkswagen renunciou hoje após escândalo de fraude em equipamentos para burlar os testes de emissão de poluentes. Martin Finterkorn garantiu que não sabia das adulterações, mas disse que deixa o cargo para ajudar a empresa a recomeçar. A montadora alemã admitiu que usou o sistema em 11 milhões de carros no mundo todo. A visita do Papa Francisco aos Estados Unidos começou oficialmente hoje. Heloísa Vilela tem os detalhes ao vivo de Nova York. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Celso. Francisco celebrou hoje à tarde a primeira missa em solo americano. De manhã, foi recebido na Casa Branca. Depois de uma conversa a sós com o presidente Barack Obama, o Papa discursou para cerca de 11 mil pessoas. Defendeu a liberdade religiosa e tocou em um tema que divide o país, a imigração. Ele também pediu solução para a mudança climática. Amanhã, Francisco discursará no Congresso. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigado, Heloísa. Veja a seguir, novo delator da Lava Jato diz que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, dava a palavra final em diretoria da Petrobras. E ainda hoje, na série especial, o voo do helicóptero, que fica a centímetros dos fios de alta tensão. A equipe se arrisca para sinalizar as linhas da rede elétrica. E daqui a pouco, a tão aguardada estreia de A Fazenda, que já começa com uma prova ao vivo. Você não pode perder. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, volta a ser citado por novo delator da Operação Lava Jato. O ex-gerente da Petrobras fez acordo de delação premiada e disse que Cunha tinha a palavra final para as indicações na diretoria internacional da estatal.
Eduardo Costa Vaz Musa trabalhou por 30 anos na Petrobras e contou aos procuradores que, quando assumiu um cargo na diretoria internacional da companhia, em 2006, começou a receber propina e abriu contas no exterior para receber o dinheiro desviado dos contratos. Eduardo afirmou ainda que o lobista João Augusto Henriques disse a ele que conseguiu emplacar Jorge Luiz Zelada para diretor internacional da Petrobras com o apoio do PMDB de Minas Gerais. Mas quem dava a palavra final era o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Henriques, que teria indicado Zelada com a intenção de desviar dinheiro da estatal, foi preso na última segunda-feira e é apontado como um operador do PMDB no esquema. Essa é a segunda vez que Cunha é citado na Operação Lava Jato. Em julho, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, disse em depoimento à Justiça que o presidente da Câmara pediu 5 milhões de dólares em propina para que um contrato de navio sonda da Petrobras fosse viabilizado. Em Brasília, o presidente da Câmara respondeu às acusações com apenas uma frase. Nunca ouvi falar nesse cidadão, não sei quem é. O que eu ouvi falar, que diz que ouviu dizer, eu não vou ser comentarista de delação. E o STF decidiu hoje desvincular a investigação sobre a senadora do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, sobre desvios de dinheiro do Ministério do Planejamento. O caso sai da relatoria do ministro Teori Zavascki, responsável pelos inquéritos da Lava Jato no Supremo, e vai para outro ministro. A decisão abre caminho para tirar das mãos de Teori Zavascki e do juiz Sérgio Moro casos que não têm ligação direta com os desvios na Petrobras. E você vai ver a seguir: a poucas horas do crime prescrever, suspeito de mandar matar prefeito é preso em São Paulo. E também na série especial, fazer a sinalização das linhas de transmissão sem desligar a energia. Um trabalho de tirar o fôlego. E falta pouco para a estreia do programa A Fazenda, que será apresentado pela primeira vez por Roberto Justus. Em São Paulo, um homem foi preso depois de ficar foragido durante 20 anos. Mas esse não é o único detalhe que surpreende. Ele é suspeito de envolvimento na morte de um prefeito e o mandado de prisão venceu no mesmo dia em que ele foi detido. A reportagem é de Fábio Menegatti e Leandro Calisto. O homem de aparência frágil, que caminha a passos lentos, não é o que parece. Na década de 90, Francisco Benedito Marques era conhecido como Chico Estopa, um matador de aluguel. Chico Estopa viveu uma outra vida por 20 anos. Usava o mesmo nome, mas com outros documentos. Eu lembrei que eu tinha sido registrado na Paraíba. Lembrei desse registro, mandei buscar esse registro. Tirei todos os meus documentos e fiquei assim. Foi assim que Chico Estopa conseguiu escapar do cerco que durou 2 décadas. Hoje, aos 66 anos, ele se diz inocente. Eu não conheço nenhum deles. Eu conheci por jornal. Eles, a que se refere Chico Estopa, são os assassinos do prefeito de Arujá, Geraldo Barbosa de Almeida, morto em uma emboscada em 1990. Dos 4 envolvidos, 3 foram julgados e condenados. Só Chico Estopa conseguiu se manter longe da prisão. Ele intermediou a contratação dos executores, ou seja, ele procurou e efetuou o pagamento para que a morte fosse aplicada, fosse executada. Mas a sorte dele terminou na semana passada, a poucas horas de, por força da lei, se tornar um homem livre. O mandado de prisão contra ele foi expedido no dia 18 de setembro de 95 e perderia a validade à meia-noite da última sexta-feira. Mas a polícia chegou até ele no mesmo dia. À meia-noite e 1 do dia 19, nós não poderíamos mais prendê-lo. Estaria tranquilo, sem ao menos ser julgado pelo eventual crime que tenha praticado. 3 pessoas foram condenadas pelo crime, entre elas o irmão de Chico Estopa. Segundo as investigações, a execução foi motivada por suposto racismo praticado pela mulher do então prefeito. Outra hipótese, uma disputa política. O vice-prefeito de Arujá chegou a ser preso e, no julgamento, acabou sendo absolvido. Durante 20 anos, Chico Estopa levou uma vida normal. Trabalhou como eletricista, porteiro e comerciante e se casou de novo. Pouca coisa mudou no local onde aconteceu a execução. A prefeitura não funciona mais aqui e esse crime poderia ser mais um daqueles.
em que nem todos os envolvidos são punidos. Mas um detalhe foi fundamental para que Chico Estopa fosse preso. Ele preencheu um cadastro para um tratamento no SUS. Daí, o Centro de Apoio às Execuções do Ministério Público de São Paulo rastreou o foragido e repassou as informações à polícia. Levantamos algumas informações sobre esse indivíduo, descobrimos que ele tinha algum documento de Minas Gerais e algumas diligências foram feitas em Minas e posteriormente descobriu-se que ele estava escondido aqui em São Paulo, então a Polícia Civil procedeu à prisão dele. Chico Estopa será julgado pelo assassinato do prefeito de Arujá 25 anos depois do crime. E apesar de se dizer inocente, Chico sabe que agora não conseguirá mais se manter longe do alcance da justiça. Pagar, né? Besteira que eu fiz. Qual que é a besteira que o senhor fez? Eu não ter me aposentado, né? O incêndio atingiu um tanque de gás refrigerado da Transpetro na região metropolitana de Salvador. As operações no terminal foram suspensas. Ninguém se feriu. Em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, um piloto ficou ferido na queda de um ultraleve. Ele foi socorrido e não corre risco de morrer. Servidores públicos federais protestaram contra o pacote de ajuste do governo em Brasília. A manifestação teve apoio do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A polícia impediu a entrada dos manifestantes no prédio do Ministério da Fazenda. Em Maceió, 4 militares morreram após a queda de um helicóptero da Polícia Militar. A aeronave caiu após bater nos fios de alta tensão. Um coronel, 2 soldados e um major que estavam a bordo morreram na hora. Segundo a PM, o helicóptero estava em perfeitas condições de uso. Você sabe o que são aquelas bolas laranjas que ficam presas nos fios de alta tensão? Na nossa série especial, você vai conhecer os trabalhadores que instalam essas esferas na rede elétrica. Uma profissão que não admite erro. Tem o risco de um acidente fatal. Os eletricitários são profissionais treinados para lidar com a energia elétrica, na terra ou no ar. Para entender os riscos da profissão, estamos em Ponte Nova, a quase 200 quilômetros de Belo Horizonte, onde o Esquadrão Aéreo se prepara para mais uma tarefa. O desafio neste trabalho é instalar esferas de sinalização, como esta aqui, nos fios de alta tensão, mas sem interromper o fornecimento de eletricidade. São bolas feitas com fibra, cada uma pesa cerca de 8 quilos, uma das missões mais arriscadas do mundo. Os instaladores repetem no chão o que vão fazer a dezenas de metros de altura, como se fosse a primeira vez. Você abre a esfera, lança ela no cabo. A esfera encaixou no cabo, você vai rodando até fechar. Depois de instalada, a gente pede o piloto para ir afastando. Lá no alto, basta uma rajada de vento inesperada para pôr a equipe em apuros. E isso jogou a aeronave para cima do cabo para-raio, onde estava sendo feita a instalação da esfera. Acontece que o cabo entrou no esqui, que é a base de sustentação da aeronave. Eu fui obrigado a soltar de um dos 2 cintos talabarte que nós usamos, andar pelo esqui e com o bastão pega tudo, agarrar o cabo e ficar sacudindo até fazer a retirada para que pudéssemos sair fora daquela situação. Para a missão, saem as poltronas, entram os equipamentos de segurança. Nós vamos voar com as portas abertas, e sem a porta dianteira também. Qualquer vento que tiver aqui, tiver algum objeto solto, vai sair fora do helicóptero. No único dia é possível instalar até 6 esferas. Nós vamos agora embarcar num outro helicóptero para acompanhar ainda mais de perto essa operação. A tensão nos fios chega a 130 mil volts. Essa definitivamente não é uma carreira para quem tem medo de altura. O instalador fica a maior parte do tempo nessa posição, sentado, preso a um cabo a 50 metros de altura. Ou seja, a vida está literalmente por um fio. Este é o momento mais tenso da operação. O piloto tenta chegar o mais próximo possível do fio para facilitar o trabalho do instalador.
A partir deste instante, o instalador passa a orientar o comandante do helicóptero, porque é quem está mais perto dos fios de alta tensão. Agora, por exemplo, ele coloca a esfera no fio, é um trabalho extremamente rápido. Ele já colocou a esfera no fio, nesse momento ele está apertando a esfera no fio. Essa é uma operação que não dura mais do que 12, 14 segundos, mas para quem participa desse trabalho, parece uma eternidade. A esfera é deixada no chamado fio do para-raio, o único da rede sem corrente elétrica. Mas a intensa voltagem também pode atrair tudo que se aproxima dos cabos, inclusive o helicóptero. Existe uma outra maneira de instalar as esferas. Um homem sobe na torre e vai deslizando pelo fio até chegar ao local onde vai deixar a bola. Mas é preciso desligar a rede elétrica e também existe o risco do cabo se soltar. O trabalho com o helicóptero é muito mais caro, porém mais seguro, mais rápido e mais eficaz. Existem pouquíssimos desses profissionais no país. Em Minas, por exemplo, são apenas 2 pilotos e meia dúzia de corajosos instaladores. Nos últimos 25 anos, só em Minas Gerais, foram instaladas 3.000 esferas. Mas aqui do alto a gente percebe que ainda há muito o que ser feito. Nesta rede de alta tensão, por exemplo, que a gente está sobrevoando agora, perto da cidade de Rio Casca, no interior do estado, não há uma sinalização dos fios para os pilotos de aviões, helicópteros ou balões. As esferas são da cor laranja, para que possam ser vistas a quilômetros de distância e assim evitar acidentes como este. O piloto não percebeu o fio de alta tensão. O pequeno avião ficou de cabeça para baixo, pendurado apenas por uma das rodas. Os pilotos tiveram que esperar por horas pelo resgate e acabaram sendo retirados por cordas. Por sorte, ninguém se machucou. São normas criadas a partir de um acidente em 1999. Durante um voo para inspecionar a rede, o piloto da companhia energética bateu num fio de alta tensão. Ele e o colega morreram na hora. Um trabalho arriscado, mas fundamental para manter a eletricidade circulando pelo país. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Fique agora com a grande estreia de A Fazenda. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.